Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 10 ao dia 16 de junho de 2024. Nessa semana, nós teremos no céu a energia de uma lua crescente acontecendo no signo de Virgem na sexta-feira, dia 14. Até lá, a gente está numa fase de planejamento, de talvez ganhar mais clareza em relação às nossas metas, observar a nossa mente que está bastante agitada nessa temporada geminiana, tem muitas configurações trazendo esse foco para o universo mental. E tem um aspecto bastante desafiador acontecendo na terça-feira, que é uma quadratura de Marte com Plutão. São dois planetas bastante explosivos, bastante irritadiços, talvez. Então aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com as nossas emoções mais instintivas. A gente observar quando as coisas estão saindo do nosso controle, quando está vindo aquela raiva, aquela emoção que parece incontrolável, para que a gente não acabe, na verdade, atraindo situações de conflito, principalmente. Eu acho que a palavra-chave desse aspecto é conflito. Claro que aqui eu estou falando sempre no nível pessoal, eu não foco muito, né, na questão mundial, política, enfim, social também. Eu foco mais naquilo que a gente pode fazer do que está ao nosso alcance. Então, as pessoas também podem estar mais ativas, agressivas e reativas. Eu acho que a reatividade também é uma palavra-chave para esse aspecto. É muito importante respirar fundo, trabalhar a paciência, trabalhar esse processo de calma e tranquilidade dentro da gente, encontrar um ponto ali em que a gente consiga se sentir em paz com a gente mesmo, para então conseguir viver em paz com o mundo ao nosso redor. Mas voltando aí à energia da lua crescente, a lua crescente em Virgem, ela é uma lua bastante objetiva. Ela pede pra gente atitudes concretas, práticas e organizadas em relação àquelas metas lá que a gente estipulou na semana passada. Seria bem interessante, mais uma vez eu convido você, se você ainda não fez, de revisar a sua lista de intenção do início do ano, porque nós estamos entrando na metade de 2024 e é um momento bastante apropriado para a gente se apropriar justamente dos nossos desejos, das nossas metas, das nossas intenções. Muitas pessoas se sentem perdidas e, na verdade, a questão é que elas não sabem o que querem. Se eu perguntar para você hoje o que você mais deseja na sua vida, você vai conseguir me responder sem pensar, sem pestanejar? É isso que a gente precisa ter clareza em relação ao que a gente deseja. Porque quando a gente vaga pelo mundo ou deixa a nossa mente vagar por aí também, a gente se perde da gente mesmo. E essa sensação de estar perdido ou perdida, na verdade, é uma desconexão da própria essência, do que ela deseja, do que ela aspira nessa realidade física que a gente escolheu viver. É muito importante resgatar os nossos sonhos, os nossos desejos mais profundos, não aqueles do ego, não aqueles que a sociedade diz que deve ser, porque esses são totalmente vazios. E a partir do momento que a gente realiza, a gente percebe isso com muita facilidade, muita rapidez. Logo vem aquele vazio e a gente tenta voltar a preenchê-lo com outras metas tão vazias quanto. Então é importante aqui essa conexão verdadeira com a gente mesmo, descobrir-se quem é de verdade
e não quem a gente acha que deve ser ou acha que deveria ser para suprir expectativas alheias. Essa semana tem uma tendência aí a ser bastante concreta, bastante prática, bastante voltada para a resolução de questões. Não é uma semana que tem nenhuma lua em signo de água, por exemplo, então a gente não acessa tão facilmente o nosso emocional. É aquela semana mão na massa, aquela semana de trabalhar, de fazer, de resolver, de realmente fazer acontecer, para que a nossa vida possa de fato se movimentar. Se existe um momento perfeito para mudança, é agora. E essa mudança ela vai depender de atitudes concretas nossas, de soluções que a gente recebeu aí, as ideias nas últimas semanas e que agora a gente precisa implementar. Então será uma semana de movimentação e de implementação de processos que a gente sabe que tem que fazer de uma maneira muito concreta. Pode ser, por exemplo, uma nova rotina, uma nova forma de se relacionar com as pessoas, com a vida, exercícios físicos, alimentação, mudar o básico, fazer o básico bem feito. Muitas pessoas também focam muito no grandioso e se esquecem de fazer o básico bem feito. Então elas negligenciam o sono, a alimentação, o exercício físico, se sentem extremamente cansadas e desreguladas hormonalmente, porque a gente precisa desses hormônios de regulação do sono, como a melatonina, de bem-estar, como a endorfina, e a gente não tem à nossa disposição, porque simplesmente a gente não faz o básico, que é dormir, comer e se exercitar bem. Então é importante nessa semana a gente olhar para isso, porque ficar focando em coisas grandiosas sem ter energia para o básico não vai levar a gente até esse lugar que a gente tanto deseja. É preciso ter energia e motivação, e muitas vezes não é uma questão interna no sentido psicológico, mental, é uma questão física, hormonal, de desregulação hormonal, de um corpo que não está saudável. Nem tudo é energético, nem tudo é espiritual, e a gente precisa nessa semana focar no nosso corpo físico, cuidar bem desse veículo que nos dá a vida nessa dimensão na Terra. Então esse é o convite dessa lua crescente no signo de Virgem. Faça o que precisa ser feito, mas comece cuidando do básico, cuidando de você, do seu veículo mais importante, que é o seu corpo. Outro aspecto interessante que acontece essa semana é o encontro do Sol com Mercúrio no signo de Gêmeos. Então Mercúrio ele vai estar casime, que é no coração do Sol. Quando faz essa conjunção com o Sol, a gente fala que o planeta está casime, e isso tem muita força, porque eles se encontram no signo de Gêmeos, que é justamente o lar de Mercúrio, onde ele se sente muito bem dentro desse arquétipo, que fala de comunicação, de uma expressão mais mental, porque Mercúrio é um planeta mental, e Gêmeos é um signo do elemento ar, que também representa a mente racional. Então eles combinam, digamos assim. E essa combinação, ela faz com que esse encontro, com o Sol envolvido ali, iluminando essa mente, traga mais clareza, traga novas ideias, traga percepções muito aguçadas sobre coisas que a gente não estava vendo. Uma mente bastante racional, por que não? É onde ela se encontra mais fácil ali ao raciocínio. Então tudo que envolve essa questão de coesão, de raciocínio, de elucubração, então falar bem, a oratória é muito de Mercúrio em Gêmeos também. Tudo isso estará muito ativado. Favorece estudos, favorece conversas importantes, tudo que você puder dizer essa semana, deixe para sexta-feira, se possível. Vai ser um dia bem interessante
para reuniões, para conversas, para trocas, até porque a Lua vai estar entrando em Libra, mas eu vou falar mais sobre a Lua em cada signo daqui a pouquinho. A gente não pode esquecer do lado sombra de Virgem, porque tudo que está em excesso também nos é prejudicial. E Virgem, ele é um signo extremamente perfeccionista, detalhista, minucioso. E quando a gente exagera nessas tendências, a gente acaba se tornando crítico demais. Parece que nada nunca está bom. 1 centímetro a mais ou a menos já é o suficiente para a gente se sentir incomodado. Eu acho que todo mundo conhece algum virginiano que é assim. E de certa forma, é como se essa energia recaísse sobre todos nós e, dependendo, claro, do grau ali de cada um, de tendência a ser assim ou não, que tem relação com o mapa natal de cada um, a gente pode desenvolver com mais facilidade essas tendências. Então, o lado luz é o que a gente precisa acessar. A produtividade, a eficiência, o planejamento, a organização, a disciplina, mas ao mesmo tempo prestando atenção ao lado sombra, que é esse excesso de crítica, de achar que nada nunca está bom, uma certa insegurança, será que o que eu estou fazendo é bom o suficiente? Será que eu sou bom ou boa o suficiente? Será que eu sou capaz? Então, Virgem tem muito essas tendências e a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha virginiana. Agora sim, vamos falar sobre as luas da semana. A gente começa segunda e terça com a lua o dia todo no signo de Leão. Dentro da fase nova do ciclo, a gente pode ter bastante energia à nossa disposição. Então, uma semana que começa bastante animada, com bastante energia, que a gente possa usá-la e canalizá-la com as coisas mais importantes. Segunda-feira está bem tranquila de aspectos, então pode ser uma segunda assim em que a gente tenha mais flexibilidade para focar no que é realmente importante, mas sem sair muito do planejado. O que a gente precisa tomar cuidado com a energia da Lua em Leão é não se tornar muito autocentrado, achar que tudo diz respeito apenas à nossa vida, às nossas questões, aos nossos desejos. Então, aquela tendência de achar que o mundo gira ao nosso redor. Na terça-feira, acontece aquele aspecto de Marte com Plutão. Aqui dentro da energia da Lua em Leão pode ter sim algumas pessoas muito autocentradas, muito reativas. Por exemplo, se alguém faz ou fala alguma coisa, a pessoa leva para o pessoal. Tudo é sobre ela, tudo diz respeito a ela. Todos podem estar, em maior ou menor grau, com essa tendência e acabar reagindo de uma maneira muito maior do que numa outra situação, num outro momento em que esse aspecto não estivesse ativo. Então, cuidado para não ser essa pessoa. E se houver pessoas ao seu redor com essa energia bastante ativada, simplesmente respire fundo, se afaste se puder, tenha mais paciência. Vamos pensar que é como se fosse assim uma energia que entra nas pessoas de mente mais fraca. Então não são elas que estão agindo dessa forma conscientemente porque elas querem ser ruins, porque elas querem ser irritadas e nos tratar de uma maneira desrespeitosa, até mesmo às vezes. Não, é como se no nível de consciência dessas pessoas essa energia baixasse nelas, como um espírito obsessor, sabe? Uma comparação bastante forte, mas é real. É como se a pessoa não fosse ela mesma, como se ela estivesse sendo influenciada por uma energia externa e que faz com que ela haja dessa forma. Eu falo isso porque se você pensar assim, fica mais fácil lidar quando a pessoa está
entre aspas, possuída aqui por uma energia bastante desafiadora. E aí a gente consegue olhar para ela com mais compaixão. Ninguém é ruim, é maldoso ou desrespeitoso porque quer, e sim porque a pessoa tem um nível de consciência em que aquilo é a única coisa que ela sabe fazer. É a única estratégia que ela encontra para se defender, para se fazer ser vista, validada. As pessoas agem através da dor e da ferida delas, não é por mal. Claro, muitas pessoas fazem isso de uma maneira premeditada e até mesmo consciente, mas o que está por trás, no inconsciente dessas pessoas, é que é a dor e a ferida. Nem ela mesma sabe e percebe. E a gente tendo essa percepção um pouquinho maior, eu sei que na hora dá vontade de responder, de reagir. A gente entra no jogo do ego, a gente entra na peça de teatro, mas a gente pode respirar fundo, dar um passo atrás antes do nosso ego querer reagir. Então, segunda e terça-feira, cuida mais um pouquinho disso. Na quarta, a lua amanhece no signo de Virgem e ela passa quinta-feira e a maior parte da sexta ali também. Então a gente tem 2 dias e meio de lua em Virgem, vai ser uma parte grande da semana em que a gente é chamado a agir de maneira mais prática e eficiente. A gente se organizar, a gente resolver as coisas, podem ser dias em que a gente seja mais produtivo. No entanto, se a gente força a nossa lista de tarefas, colocando muitas coisas, a sensação é de que nunca vai estar bom. A sensação no final do dia, se você colocou lá na sua lista 10 tarefas e você fez 8, a sensação é de ineficiência. Você não foca nas 8, você foca nas 2 que não foram feitas. Então, só cuida para esse exagero aí nas tarefas não fazer você se sentir aquém daquilo que você é capaz, de tantas coisas que você faz e você resolve diariamente. Eu tenho certeza disso. Todos nós somos muito mais eficientes do que a gente imagina, porque a gente tem tantas obrigações que, em comparação a pessoas do século passado, por exemplo, o que elas faziam não dá nem metade do que a gente faz hoje. Então a gente precisa sim validar tudo que a gente faz. Na quarta-feira tem um aspecto ali de Mercúrio e Saturno que pode trazer justamente essa mente pessimista, cobradora, rígida, achando que a gente não está fazendo o suficiente, que não está produzindo o suficiente, uma sensação ali também de muita falta de foco, a gente não conseguir se planejar, focar, colocar nossa atenção num único ponto, dispersão mental aqui é uma tendência e a gente precisa lidar com isso para resolver as nossas pendências, sem se cobrar, como eu já bati muitas vezes nessa tecla aqui. Quinta-feira está um dia tranquilo de aspectos, Sol e Mercúrio fazem um sexto com Quirón, então é um dia bem interessante para a gente ter força, coragem, vitalidade, para lidar com as nossas questões de autoestima, de autoafirmação, que é essa ferida de Quirón que está em Áries. Sexta-feira é o dia mais movimentado da semana no céu, e isso pode indicar um dia bem movimentado para a gente também. Então, se puder, foca durante a semana em resolver as coisas mais importantes, para sexta-feira diminuir o ritmo e poder dar conta dessa energia que vai estar movimentada no céu. Então, coisas que vão surgir e a gente precisa ter tempo para lidar com elas, tá? Não significa necessariamente coisas ruins, apenas um dia mais agitado. Às vezes a nossa mente está assim, mesmo que não haja muitos compromissos, tá? Então o encontro do Sol com Mercúrio acontece na sexta, os outros aspectos são aspectos menores da Lua. Ela entra em Libra às 3 da tarde
e ela passa o fim de semana todo nesse signo bastante diplomático do elemento ar. Sábado e domingo estão dias bem tranquilos no céu de aspectos e pode ser um fim de semana muito gostoso e muito tranquilo. Muito bom para a gente estar com pessoas, celebrar, se encontrar, viver uma vida agradável. Tenta pensar num fim de semana planejado, porque a lua ali em Virgem ela pede, mas depois que ela entrar em Libra, que a gente planeje coisas boas, coisas gostosas, coisas agradáveis, com companhias que nos fazem bem, estar com pessoas boas, pessoas que nos fazem nos sentir na nossa melhor versão. Esse é o convite do fim de semana pra gente. Então é isso que eu tenho para trazer. Eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado, tenham plantado sementinhas aí para que a sua semana seja a melhor possível. Se você gostou do que eu trouxe aqui, se inspirou você de alguma forma, não esquece de trocar comigo, deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, avaliando esse podcast no Spotify também. E eu vou deixar uma pergunta para você responder aqui embaixo. Eu quero saber, primeiro, se você é virginiano ou não, então os virginianos podem avisar aí, ou se tem algum planeta ou ponto em Virgem, se você é mais avançado. Mas eu quero saber, você se considera uma pessoa organizada ou não? Mas eu quero saber também o signo envolvido, para eu fazer uma pequena pesquisa de curiosidade em relação a isso. Então eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!